Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa live de toda quinta-feira aqui na página do Artemis Laboratório. Sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje nós vamos falar sobre câncer de cavidade oral, câncer de boca. E o nosso convidado aqui é o Dr. Alcides, né? Alcides, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, quem é você, por favor. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui tendo esse bate-papo com você e com as pessoas que estão aqui vendo a gente. Muito obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa do laboratório aí junto com o Pablo e sempre tendo lives interessantes para difundir um pouco o conhecimento. E eu costumo dizer que esse conhecimento salva vidas, né, Fábio? Você lida com isso diariamente, né? E é um prazer estar aqui, né? Eu sou dentista, minha formação inicial, eu fiz mestrado e doutorado na área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica na Unicamp, e sempre trabalhei na área odontológica de clínica geral para pacientes sistemicamente comprometidos. E com o tempo eu fui trabalhando em outras áreas, sempre trabalhei com diagnóstico bucal. Desde a graduação eu fui monitor de diagnóstico, depois logo recém-formado fui trabalhar em Cuiabá, na verdade fui trabalhar na Univag, a Universidade de Várzea Grande, também dava aula de diagnóstico bucal. Fiz a pós-graduação numa área voltada à farmacologia, mas sempre no consultório trabalhei com diagnóstico. Depois eu fiz 2 especializações, aí eu fiz cardiologia, onde eu trabalho com tomografia computadorizada feixe-cone, e fiz estomatologia, e desde então eu trabalho exclusivamente no meu consultório com estomatologia. E é interessante a gente já entrar nesse assunto, né? Porque muita gente não conhece a área, desconhece a área de atuação. Então, o estomatologista, ele é o profissional que atua na boca, né? Para tratar as doenças de boca. E dentre as várias doenças de boca que a gente pode ter, das mais simples, como aftas, recorrentes, né? O paciente às vezes tem afta, muita afta, ou herpes, passando pelas lesões autoimunes, líquen plano, pênfigo, as hiperplasias, né? Muito comuns também na área odontológica, e vem também para a parte de diagnóstico precoce aí do câncer de boca. Então, a gente trabalha na área da cavidade bucal, e entre todas as lesões que podem acometer, talvez a de maior importância, né, no diagnóstico precoce, a mais importante para a gente tentar descobrir o quanto antes, né, e talvez a mais séria, né, se a gente for pensar dessa forma, é o câncer de boca. Então é sempre um prazer poder falar sobre esse assunto, e eu vejo que tem gente que é da área, tem gente que não é da área, e é muito interessante porque eu brinco que se uma pessoa às vezes descobre alguma coisa aqui, isso pode salvar a vida, né? Então é sempre um prazer a gente poder ter esse bate-papo. Legal. Eu conheço o Alcides já há um tempo, nós fomos professores juntos lá na UFGD, né, quando eu ministrava a disciplina de patologia no curso de medicina, e ele dava as aulas de farmacologia, né, isso lá para meados de 2006, 2007, né, Alcides? E lá a gente teve esse trabalho conjunto lá dentro da Universidade Federal da Grande Dourados. Bom, então vamos falar inicialmente, né, sobre o câncer de boca, né? O câncer de boca é uma lesão muito frequente e se fala muito pouco dele, né? Pela quantidade de pessoas que têm a lesão, pela quantidade de pessoas que morrem da lesão, ele é pouco falado. E você vê campanha para prevenção de inúmeros cânceres e fala muito pouco do câncer de boca, né? Então, eu acho que a gente tem que começar falando um pouquinho aí dessa incidência, né? Mais de 16 mil casos por ano de câncer de boca, quase 7 mil mortes por ano no Brasil, né? Então, vamos introduzir aí, né? Vamos falar um pouquinho disso, então, Alcides? Vamos sim. Os números são para muitos surpreendentes, né? Para quem trabalha na área, infelizmente, a gente sabe que é essa a realidade mesmo. Então, o câncer de boca está entre os 5 mais prevalentes em homem,
né, superando, às vezes, cânceres que as pessoas ouvem falar bastante, igual você comentou. Na mulher não é tão prevalente, mas também existe, né? Outra coisa interessante que a maioria, a esmagadora maioria dos cânceres de boca, eles são cânceres de origem epitelial, ou seja, eles são carcinomas, e eles estão em locais visíveis, né? Em locais onde o dentista, com uma boa acurácia, não precisa ser um estomatologista ou um médico que trabalha na área, ele, com um bom exame clínico e uma boa avaliação, ele consegue identificar áreas suscetíveis ou áreas com características, né, do câncer de boca. Então, o câncer de boca, ele se descoberto de maneira preventiva não seria, mas de maneira precoce, né? Se descoberto de maneira precoce, tem prognóstico excelente, assim como, às vezes, um câncer de pele, quando descoberto de maneira precoce. O tratamento, lembrando que o tratamento do câncer é um tratamento médico, né? Então, a atuação do estomatologista é diagnosticar isso de forma o mais precoce possível, referenciar para o profissional competente, que na maioria das vezes vai ser o cirurgião de cabeça e pescoço, que vai inicialmente fazer essa abordagem, porque na maioria das vezes o tratamento envolve a cirurgia, e aí, dependendo das condições, vai ter o tratamento radioterápico, quimioterápico, enfim, mas isso tudo a critério médico, e cabe ao estomatologista a identificação precoce, né, e tratar as consequências que muitas vezes surgem do tratamento oncohematológico de maneira geral. Então, desde o preparo prévio da boca desse paciente, às vezes que vai ser submetido à radioterapia, à quimioterapia. Hoje a gente tem um grande problema da osteonecrose induzida por agentes antirreabsortivos e antiangiogênicos, né, os bisfosfonatos. Então, muitas vezes, a atuação do estomatologista ela é bem ampla nesse sentido do paciente oncológico. Mas eu acredito que o que é mais importante realmente é esse diagnóstico precoce. Porque, como você mesmo falou, Fábio, a prevalência é grande, né? No nosso estado, em especial, a gente tem... Para se ter uma ideia, a gente tem uma média, né? Se a gente for pegar os dados nacionais, a gente tem uma média aí de aproximadamente 160 casos descobertos ano no estado. 160, 180, isso como média. Tendo em vista que a nossa região, a região de Dourados, corresponde aí a 1/3 do estado, em termos de população, aproximadamente, nós deveríamos ter no mínimo 50, 60 diagnósticos de cânceres de boca aqui na nossa região, e nós não temos, né? Então, os trabalhos assim mais voltados para a nossa área, teve até uma colega nossa, uma colega dentista que fez um trabalho nessa área, a gente vai ter uma média de 10, 12 casos diagnosticados ano, né, na região, e então a gente está deixando aí de fora 40, 50 pessoas da nossa região que vão ter um diagnóstico tardio, um diagnóstico que muitas vezes vai ter consequências do próprio prognóstico, né, que fica mais desfavorável, com mais sequelas de tratamento, enfim. Então, é muito importante essa discussão interdisciplinar com a odontologia, com a medicina, enfim, e com a população em geral. Eu falo assim, a quantidade de diagnósticos, né, porque eu sou patologista, a gente que faz o diagnóstico, né, patológico de câncer de boca, a gente se assusta a quantidade de casos que a gente faz diagnóstico de casos avançados, né? Pela facilidade, né, do acesso à boca, né, à cavidade oral, não era esperado que a gente tivesse tantos casos avançados, né? Então a gente recebe casos de que tem que tirar a língua, tem que tirar lábio, tem que tirar parte da mandíbula, esvaziamento cervical, né? Quer dizer, retirar os linfonodos do pescoço, né? Por causa de realmente lesões de câncer de cavidade oral, de língua, né? Extremamente avançados. Então, eu acho que para a gente evitar isso, acho que nós temos que falar, né, que tipo de lesão, né? Qual é o sinal que o paciente tem que se alertar, né, Alcides? Quando que o paciente tem que procurar? O que ele sente na boca? O que ele vê na boca? Que ele precisa procurar o dentista, ele precisa procurar o médico,
né? Para ele poder ter esse diagnóstico precoce? Muito interessante essa pergunta, né, Fábio? Porque a gente, diferente da maioria dos cânceres, que a gente não consegue ver, né, o paciente, por mais que ele tenha, a mulher, a gente tem campanhas de câncer de mama, de autoexame da mama, mas quando descobre já é palpável. Então não é tão. É um exame um pouco diferente, a palpação tem uma sensibilidade bem diferente da visão. E as nossas lesões são visíveis, né? Então, voltando a esse contexto, 95% dos cânceres de boca são carcinomas espinocelulares, ou seja, eles são, ou carcinoma de células espinhosas, enfim, que são cânceres de origem epitelial, que basicamente é o tecido de revestimento de lábio, palato, né, que é o céu da boca, a parte de baixo da língua, que é o ventre da língua, assoalho de boca, mucosa jugal, a parte interna da bochecha, e lábios, e até região de orofaringe. Então, isso é o câncer de boca. O câncer de boca mais comum, inclusive tem a ver muito com fatores locais, é o câncer de lábio, né? E o câncer de lábio, ele começa normalmente com um lábio que a gente acha que ele está ressecado, né? Então parece que forma uma crosta, né? Então esse lábio, ele não tá, é inverno, é verão, ele está sempre do mesmo jeito. Às vezes vai aparecendo algumas manchas brancas ou acastanhadas que não cicatrizam, então ferida. Então, assim, uma coisa básica, né? Ferida geralmente dói, né? Toda ferida que não dói, né, que está crescendo, que não cicatrizou, que continua incomodando, sempre ligar um sinal de alerta. Isso em qualquer lugar. Isso vale para a pele, isso vale para a boca. Então, a gente, para o câncer de boca, tem que estar sempre atento a feridas que não cicatrizam, né, principalmente feridas que duram aí 14, 20 dias, que não regridem. Sempre avaliar, pedir uma avaliação profissional, né? Para ver qual é a melhor estratégia. Às vezes são lesões benignas, sem problemas maiores, que às vezes o paciente está mordendo em cima ali da região, um dente que quebrou, alguma coisa nesse sentido. Então, lesões, às vezes, ela pode se apresentar de maneira branca, né? Placas brancas de maneira geral, indolores que parecem afta e não doem. Uma afta dói. Então, uma afta que não dói, uma afta que não incomoda, que não cicatrizou, ela tem que ser acompanhada por um profissional. A maioria dos cânceres de boca são indolores e eles começam a doer depois que eles já estão avançados e ou invadindo estruturas nobres, né? Ou às vezes provocando traumas da própria mastigação. Assim como a gente tem algumas condições, eu imagino assim, para a pele, por exemplo, um levo que vive tendo atrito, ele tem uma condição ali pré-cancerizável, às vezes indicação até da remoção. O grande problema do câncer de boca é que a gente tem que lembrar que quando a gente está mastigando, a gente está falando, a gente está fazendo, engolindo, roncando, seja qualquer coisa, a gente está tendo movimentação dentária, e isso pode estar traumatizando algum tecido. Então, traumas recorrentes, sempre no mesmo lugar, às vezes algumas condições pré-cancerizáveis que não são câncer, mas você pega, às vezes, líquen plano, que é uma condição bem específica, né, que ela forma uma ferida, que às vezes tem dificuldade de cicatrização, elas têm potencial de se transformar num câncer. Então, a população em geral tem que estar atenta a essas características: manchas, feridas, mudanças de cor. E a gente sempre orienta o paciente a fazer o autoexame da boca. É simples, é olhar a boca no espelho, né? Olhar, puxar o lábio, colocar a língua para cima, né? Olhar de lado. E a gente não faz isso, né? No dia a dia, a gente escova o dente, dá um sorriso e acabou, né? Então, a gente não tem esse hábito de olhar embaixo da língua, ver se tem alguma coisa diferente. Não precisa fazer isso todo dia, mas se você fizer aí uma vez por mês, já é uma forma bem interessante de estimular isso e, porventura, evitar essas lesões. Principalmente, né, aí já vale ressaltar, principalmente aí homens que fumam a partir dos 40, 50 anos, para quem tem maior risco de câncer de lábio, geralmente são
pacientes expostos a muita radiação solar. Então, isso a gente tem na nossa região essa característica, né? Então, a gente tem muito paciente de pele clara, né? Que fica lá, trabalhador rural, exposto ao sol, e esse lábio começa a criar um quadro chamado quelite actínica, né? Que é uma lesão que não é câncer, mas ela tem todo o potencial para virar câncer. Uhum. Legal. E nós começamos a falar então de fatores de risco, né? Você comentou sobre o tabagismo, que é disparado, né, a principal causa, né? Mas tem outras causas também, né? A bebida alcoólica está relacionada também, né, Alcides? De maneira geral, né, o tabagismo é o principal fator para o câncer de boca. A gente tem diversos fatores. A gente tem o fator genético, a gente tem o fator local de exposição solar e o tabagismo, que está bem limitado na literatura. E aí vem o alcoolismo, desnutrição, próteses mal adaptadas, áreas de ferida, e até mesmo infecção por HPV, né? A gente tem também aí como fatores etiológicos para o câncer. Assim como qualquer outro tipo de câncer, ele tem esse aspecto multifatorial. Mas se a gente fosse elencar em termos de risco, sem sombra de dúvida, aqui, principalmente para a nossa região, eu colocaria como homem, porque dá quase 3-1, né, o câncer de boca. E aí, se a gente for ver, também tem maior incidência de tabagismo nessa população, justamente a população ali de 50, 60 anos. Quando a gente pega a exposição solar, são os principais fatores. Mas sim, eles têm, quando a gente coloca tudo no liquidificador, se a gente fosse somar todos os fatores de risco, com certeza o alcoolismo ele contribui. O tabagismo a gente já falou bastante aqui em várias lives, né? Principalmente uma live que a gente fez sobre câncer de pulmão, a gente falou muito do tabagismo, né? E o tabagismo ele está relacionado a muitos tipos de câncer, né? Ao câncer de boca, ao câncer de laringe, ao câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer de bexiga, né? O câncer de bexiga está muito relacionado ao tabagismo. Né? Então, a gente sempre volta no tema tabagismo, né? E aqui a gente sempre tem que deixar essa mensagem, né? Que hoje o tabagismo é considerado o principal fator, né, de risco de morte evitável no mundo, né? Você não fumar, você aumenta a sua expectativa de vida em alguns anos, né? Então, e aqui é mais um ponto que a gente tem que comentar disso, né? Discutir o quanto que o tabagismo faz mal, o quanto que o tabagismo causa doença, o quanto que o tabagismo é causador de câncer, né? Então, eu acho que isso realmente é muito importante. E, Fábio, é interessante você tocar nesse assunto, que o tabagismo não só, além de escurecer dente, no caso da estomatologia e das doenças de boca como um todo, né? Os trabalhos hoje têm mostrado que até a nicotina e a cotinina, mesmo injetados em ratos, no caso trabalho em ratos, eles têm um papel aí para ser um fator de risco e piorar a condição periodontal, né, de gengiva, e também é uma condição de risco, sabidamente, para o câncer de boca. E se a gente for pensar no câncer de boca, a gente tem os fatores locais do próprio tabagismo, né? O calor, a fumaça, os aspectos químicos, né? Que ele vai causando uma queratinização, né? Daquela mucosa, então uma hiperqueratinização, né? Daquela mucosa, então ele vai tendo um efeito de agressão importante. E é interessante que, desde que aqueles projetos, né, do antifumo, porque eu sou da geração que a gente ia para o barzinho e voltava fedendo cigarro, né? Você não tinha essa opção. Se fumava em avião. Em avião, Mas né? e as coisas foram mudando, e hoje a gente vê a glamuralização do tabagismo através dos narguilés, através dos cigarros eletrônicos, enfim, que tem concentrações muito mais altas, inclusive de nicotina,
E é importante a gente também trazer esse aspecto, né, da adição, do vício que isso traz, mas não só isso, também os aspectos ali, os aspectos médicos gerais disso, né? Então, a gente ainda soma isso, a gente tem algumas peculiaridades na nossa região, que a gente ainda tem a pessoa que faz o naco, né, que fica naqueando, que fica mascando fumo. E isso Mascar também fumo. traz efeitos não só nicotínicos da própria droga, né, da própria nicotina, que enfim, do tabaco que vai ter ali, mas ela também traz efeitos locais importantes. E tem uma outra coisa interessante, por conta do efeito irritativo local, e quando a gente pega que o paciente que faz isso, ele sempre faz na mesma região, tem esse outro detalhe, ele coloca o fumo sempre na mesma região. Então, isso gera lesões bem características e que podem lá na frente ali se tornar leucoplasias e algumas, inclusive, com características ali de displasias severas, ou seja, algo que com certeza, se não é câncer, ele está em todo o caminho. Então, a gente tem que chamar sempre a atenção a luta anti-tabaco, mas como a sociedade ela se reorganiza e como isso também talvez lá na frente a gente vai ver problemas tão grandes quanto, né? Talvez não pulmonares em si, né? De DPOC clássicos ali, talvez até já tenha, né? Já tem, na verdade, mas talvez aí com aumento de incidências de outros tipos de câncer, até porque não tem só, né, nicotina, né? Tem mais Uhum. isso É. nessas preparações. Com certeza, né? E isso a gente tem que falar, né? Que não é só câncer também, né? O tabagismo Exato. aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, né? Derrame, enfisema pulmonar, bronquite crônica, né? Então, uma gama enorme de doenças. Vamos começar a responder umas perguntinhas aqui, ó. O Vamos lá. Francisco, o Francisco Nascimento. Quais os cuidados necessários para quem usa prótese móveis, tipo dentadura? Muito legal, viu? Francisco, um abraço. Sua pergunta é uma pergunta importante, porque as pessoas, não só os pacientes, mas às vezes o dentista também acha que após a entrega da prótese, né, acabou o serviço. O paciente muitas vezes faz isso. Eu sou professor na faculdade aqui, e não é incomum um paciente estar com a mesma prótese há 10, 15, 20 anos, sem ter ido mais ao dentista desde então. E é muito importante que o paciente que tem a prótese móvel, seja ela removível ou ela fixa, ela tenha esse paciente, ele num primeiro momento, logo após a instalação dessa prótese, ele tem que fazer algumas consultas periódicas ao dentista, e sempre ao dentista, né? Porque a gente tem que lembrar que às vezes tem ainda práticos, né? Infelizmente isso ainda ocorre no Brasil, e talvez seja reflexo aí da nossa incapacidade de absorver todo o sistema. Mas voltando ao questionamento, né? Essa prótese, ela, num primeiro momento, esse paciente tem que voltar mais vezes ao profissional, porque não é incomum a gente ter que fazer vários ajustes até a prótese ficar perfeita, né? Por mais que o dentista tenha competência, isso não tem a ver com a competência do profissional, isso tem a ver justamente com a questão biológica de se inserir uma prótese, né? Isso, se fosse para uma prótese no pé, não seria diferente. Uma prótese na boca, ela é extremamente proprioceptiva, então ela tem que ser bem adaptada e bem ajustada. Após esse ajuste, fica a critério do dentista a quando vai ser feito esse retorno. Geralmente para pacientes que não têm dente algum, né, ou seja, usa dentadura em cima e embaixo, a orientação do próprio autoexame, ou seja, o paciente tirar a prótese e observar como está a boca, tentar observar se o palato não está avermelhado, se não cresceu nenhum tecido, e o próprio autoexame, ele muitas vezes já basta. Para o paciente que usa próteses como ponte móvel, as visitas no dentista têm que ser mantidas, porque esses dentes que são pilares da prótese, eles acabam trabalhando,
né? Porque ele é pilar, tem um grampo lá. Então, esses dentes ficam mais suscetíveis a perderem estrutura de osso e ficam mais suscetíveis a ter cárie. Então, a manutenção tem que ser feita de maneira regular, né? E para os pacientes que usam prótese fixas, sejam elas sobre dentes ou sobre implantes, o controle também tem que ser rigoroso, porque às vezes o câncer pode crescer ali por baixo do implante ou por baixo da prótese. Então, a visita periódica ao dentista, ela, assim como deve ser feita uma visita periódica ao ginecologista, ao cardiologista e a todos os profissionais aí para, enfim, identificar os diversos tipos de problema, a visita ao dentista ela não é diferente, né? E principalmente ao dentista, vamos dizer, o holístico, aquele profissional aí que está interessado em ver esse paciente aí como um todo, principalmente achar esse tipo de problema. Na prática apareceu alguma lesão, a prótese ficou frouxa, ou cresceu alguma coisa, consulte o seu dentista, ou o médico otorrino, ou o estomatologista, mas normalmente, como envolve essa parte odontológica, procure o seu dentista, né? E se ele achar que existe alguma necessidade, ele provavelmente vai te referenciar a algum outro profissional. Legal. Outra pergunta aqui, foi o Pablo aqui, o Pablo Kraus que mandou. Aftas que ocorrem sempre por oclusão errada da pessoa pelo trauma podem virar câncer? Geralmente não, Pablo. Geralmente não. Agora, as aftas recorrentes, elas têm alguns problemas, né? Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico se isso é afta ou se isso é úlcera traumática, né? A úlcera traumática é essa que ocorre em função de um trauma. Se esse trauma é recorrente, sempre no mesmo lugar, tem que ser avaliado por que isso está ocorrendo. Às vezes é por conta do aparelho, às vezes é por conta que o siso desceu, ou algum dente perdeu um dente de baixo, o dente de cima desceu, mudou a posição, agora ele está mordendo a gengiva. Às vezes é porque tem algum dente que está meio quebrado, então isso tem que ser avaliado, porque não é legal ficar sempre mordendo no mesmo lugar. Para isso acontecer, algo que você morde sempre no mesmo lugar e vira câncer, o Fábio talvez possa até me corrigir se eu estiver errado, mas em termos de fatores oncológicos, a gente ia precisar disso aí uns 5 anos, mais ou menos. Não sei se para as outras áreas seria mais ou menos assim, mas normalmente, se a gente for pensar na etiologia desse tipo de câncer, do carcinoma, era mais ou menos isso. Então, não vai acontecer, porque você morde, cicatriza, e aí depois conta tudo de novo. Agora, pode falar, Fábio. Essas lesões, né, cancerígenas por trauma crônico realmente não são muito comuns e estão realmente de desenvolvimento lento, né? Leva realmente anos mesmo, anos de traumas seguidos, né? Mas a gente recebe com uma certa frequência, acho que a lesão que eu mais recebo aqui são os fibromas traumáticos, né? As hiperplasias fibroepiteliais relacionadas à mordedura crônica, à dentadura mal ajustada, né? E são lesões que incomodam bastante o paciente, né, Alcides? Exato, exato. Essas lesões, embora elas não tenham um grande potencial carcinogênico, elas são, de fato, é a rotina, né, da maioria das cirurgias que são feitas nesse sentido, a gente até chama de cirurgia pré-protética. Então, isso muitas vezes o paciente até acha que é um câncer, porque é algo que cresceu e tudo mais, mas não tem essa característica. Porém, tem que ser removido, né? Na maioria das vezes ela tem que ser removida, tem que ser feito o histopatológico para confirmação de diagnóstico, né? E essa, sim, os fibromas, de maneira geral, as hiperplasias fibrosas inflamatórias, elas estão bem relacionadas à má adaptação das próteses. Agora, se a gente for pensar, né, que eu acredito que você já deve ter pegado algumas coisas nesse sentido, que algumas dessas lesões a gente pode ter algumas áreas displásicas, principalmente de trauma crônico, às vezes com displasias leves. Não é de se espantar que ali forme um carcinoma in situ num futuro distante, mas existe esse potencial. Agora, as hiperplasias inflamatórias fibrosas, elas são muito comuns, principalmente para usuários de próteses inferiores, né? Quando o paciente ele vai perdendo os dentes e aí a prótese ela não adapta bem.
né? Então a prótese fica sambando na boca e isso vai a mucosa ela é mais flácida também, né? E ela muitas vezes vai criando formas. É o corpo tentando se adaptar, né? O corpo tentando encaixar naqueles lugares. Algumas vezes isso perde o controle e forma alguns tumores benignos, mas que precisam dar atenção. Já só voltando na questão do Pablo, é importante diferenciar a úlcera traumática, né, que ela acontece por um trauma específico, da úlcera aftosa recorrente, que é aquela que é redondinha, que dói bastante, né, e que geralmente dá em áreas onde não houve a mordida. Então, assim, às vezes ela dá no assoalho da boca em forma bem circular, né? Então, ali você não mordeu naquela região. Então, isso normalmente é úlcera aftosa recorrente, que também é bem comum passar ali pela gente no consultório, né? O tratamento, o diagnóstico muitas vezes é clínico, né? Não é necessário ali fazer outros tipos de exames mais invasivos, se necessário, alguma citologia espelhativa para um diagnóstico diferencial, mas elas são autolimitantes. O grande problema é justamente o desconforto, a dor, né? Tem pacientes que não tem uma, duas, tem paciente que tem cinco, né? E quando está sarando, nasce mais duas. E aí o tratamento estomatológico ele é bem interessante, tanto no diagnóstico dos fatores de risco, né? Os fatores que predispõem a isso, que são também diversos, inclusive com tratamento, aí, a utilização de laser, né? A gente pode usar laser infravermelho, laser vermelho, para as fases aí mais doloridas dessas feridas, com resultados excelentes. Legal. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Minha filha mandou um abraço. Oi, Isadora. Oi, Lucas. Um grande abraço para vocês. Eles adoram que eu dou um tchauzinho para eles aqui nas lives. Mais uma pergunta aqui da Roseli Maria. Boa noite, doutor Alcides e doutor Fábio. Estou com problemas de inflamação em alguns dentes, que chega a amolecer. Procurei especialista e ele me falou que devido a ter algumas faltas de alguns dentes, acontece isso. É isso mesmo. O que você... É a Uhum. Roseli. Roseli. É isso? Roseli. É. Roseli, de fato isso pode acontecer sim, né? Quando se perde alguns dentes, o que a gente chama de oclusão, que é o encaixe, né, de um dente com o outro, ele começa a ter falhas. E essas falhas elas podem fazer ali movimentações e forças em alguns dentes que eles não tinham suporte. Associado a isso, é interessante a tua colocação, que a maioria das pessoas acham que hoje em dia a maior causa de perda de dente é pela cárie, e não é. Hoje, o que a gente observa hoje em dia é que a maior causa da perda dos dentes não é a cárie, mas sim a inflamação da gengiva e do periodonto, que é o osso que fica em volta desse dente. E aí, quando isso acontece, se não for diagnosticado de maneira preventiva também, logo cedo, o osso ele pode ser tão comprometido que o dente fica sem osso em volta. E, às vezes, a gengiva pode inflamar, pode sangrar, isso é um sinal clínico importante que esse problema está acontecendo. E isso tem que, muitas vezes, inviabiliza o dente se manter, porque o dente fica no osso como uma estaca. E essa estaca, se tiver numa areia, ela cai. Então, às vezes, isso pode acontecer. Então, eu sugiro você procurar realmente o dentista, porque não é só pela questão estética, mas quando isso acontece, um foco infeccioso, seja ele periodontal, que é da gengiva, ou seja ele endodôntico, que é quando às vezes tem um canal para ser feito, esses focos infecciosos são muito problemáticos para o teu organismo, né? Ele pode, às vezes, contribuir para descompensar a diabetes, ele pode contribuir ali para doenças cardíacas específicas, como endocardite bacteriana, que é uma doença bem séria, né? Ele pode contribuir, inclusive, até recentemente, tem trabalhos mostrando que esses problemas de gengiva podem até agravar possíveis quadros de COVID. Então, mostrando como
a boca realmente ela é um reservatório muito importante para bactéria, para micro-organismo, e como qualquer tipo de infecção, as infecções elas não podem ser mantidas, né? A gente tem que tentar tirar essas infecções, não só pela saúde, mas também pela própria estética. Ou, não só pela Legal. estética, mas também pela própria saúde. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, então, Alcides. Você viu uma lesão lá, né? E essa lesão é uma lesão suspeita, uma lesão importante. Como que você procede? O que esse paciente tem que fazer? Como que é essa parte do diagnóstico? E aí eu falo um pouquinho da parte anatomopatológica também. Perfeito, Fábio. Bom, eu costumo dizer que as lesões, elas têm algumas características clínicas, né, que fazem a gente ter uma suspeita ou não de um câncer, mas eu costumo dizer que as lesões não leem livros. Então, elas muitas vezes elas podem nos enganar, né, Fábio? Então, a gente sabe que a Sim, gente, às vezes, se depara com algumas coisas. E além do aspecto do tridimensional, a gente tem uma quarta dimensão chamada tempo. Então, muitas vezes a gente faz uma análise inicial, tenta tirar, às vezes, algum fator de risco, né? Imagino que essa lesão pode ser provocada por esse dente estar quebrado. A gente vai lá, tira alguns fatores de risco, mas quando a gente tem lesões bem características, aí sugestivas de câncer em especial, a gente tem alguns diagnósticos que podem ser usados como auxiliares, que é o caso lá da citologia esfoliativa, né, que ele pode ser muito interessante, inclusive para rastreio, né, Fábio? Tem trabalhos hoje mostrando rastreio de população em geral, igual faz para colo de útero, faz citologia esfoliativa de boca, né, como preventivo e com excelentes resultados. Mas, de maneira geral, a gente tem a citologia esfoliativa, que é um exame inespecífico, mas ele consegue me dar alguma suspeita, inclusive com um grau bem confiável de malignização, assim como é feito a citologia esfoliativa de outras áreas. A gente pode fazer a citologia da lesão ou da boca inteira, mas normalmente a gente faz da lesão. E a gente tem a biópsia, né? A biópsia, a gente tem basicamente dois tipos de biópsia. A biópsia é um procedimento onde se remove um pedaço de tecido, né? Então, a gente remove, no caso do câncer, nós fazemos uma biópsia chamada biópsia incisional, onde a gente remove uma parte dessa lesão para análise histopatológica, normalmente que envolve as bordas, né, e em profundidade, para ver qual é o tipo de envolvimento que essa lesão tem. Então, a gente faz uma biópsia, né? E a partir dessa biópsia, que no caso do câncer é incisional, a gente encaminha para o laboratório histopatológico para fazer a análise desse tecido e a gente chegar aí num diagnóstico final. Aqui no laboratório a gente recebe esse material, né? A citologia é o raspado, né? Então a gente vai ver células soltas. É a mesma lógica do exame de Papa Nicolau, que a gente conversou umas lives atrás aí, né? Que você raspa, da mesma forma que você raspa lá o colo do útero e a vagina para você avaliar alterações celulares, você faz isso na cavidade oral. E você consegue ver se aquelas células têm características de células cancerígenas ou não. Mas o exame mais específico que fecha o diagnóstico definitivo é a biópsia, né? A biópsia, a gente aqui no laboratório vai receber esse material, nós vamos fazer o exame anatomopatológico, onde eu, como patologista, vou olhar esse material no microscópio e lá a gente vai ver as características daquelas células. Como que aquelas células estão, o formato delas, o tamanho, né? E se a gente encontrar células atípicas, né? Células em proliferação, a gente caracteriza aquilo como um processo neoplásico, como um câncer, né? E no caso do câncer de boca, são as células do epitélio, são as células que revestem a mucosa, né? A mucosa oral, né, que são as células epiteliais escamosas. Então, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é o carcinoma epidermoide, ou carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas, são tudo nomes da mesma lesão, né? E é baseado nesse diagnóstico, né, nesse diagnóstico anatomopatológico, dado pelo médico patologista, que a gente consegue definir que aquilo é um câncer, e aí nós vamos partir para a terapêutica, né? Para o tratamento que esse paciente vai seguir.
né? E muitas vezes o paciente vai seguir para um tratamento cirúrgico, né? E a peça cirúrgica também vem para o laboratório de anatomia patológica, onde a gente vai analisar também as características da peça cirúrgica, quer dizer, qual o tamanho daquele câncer, até onde ele invade, se ele invade vaso sanguíneo, se ele invade vaso linfático, né? Se ele está infiltrando osso, se ele está infiltrando tecidos adjacentes, né? E baseado nesse tamanho, nessas características, no grau de atipia, que você vai conseguir definir o chamado estadiamento do tumor, né? E baseado nesse estadiamento que você vai dizer se é um câncer precoce, que só a cirurgia vai curar, ou se ele vai ter que fazer uma cirurgia maior, né? Ou até tratamentos químicos e radioterápicos, né? Quer completar alguma coisa da questão do tratamento, Alcides? Não, é isso mesmo, Fábio. É isso mesmo. É importante lembrar, assim, que o diagnóstico, ele precede o tratamento. Então, é muito importante a gente ter diagnóstico da lesão antes de fazer tratamentos mais radicais, né? Antes de partir para cirurgias talvez mais amplas. Existem muitas lesões na boca que quem trabalha na área, quando bate o olho, fala é câncer, e quando a gente faz a histologia, quando a gente leva para o laboratório, a gente vê que, por exemplo, era uma paracoccidioidomicose, que é uma lesão fúngica, é uma infecção, não tem nada a ver tratamento com remédio. Difícil, mas tem tratamento, né? Que com o remédio a lesão vai regredir, não era câncer, mas que tinha cara, jeito, forma, cheiro, todas as características dele. Então, é muito importante o diagnóstico ser feito antes de qualquer tipo de tratamento. E o padrão ouro para diagnóstico é a biópsia, né? Que é quando a gente remove, de fato, uma parte desse tecido, né? Uma parte representativa, e aí vem a importância da experiência do profissional, porque às vezes a gente também tem casos de biópsias que foram realizadas e não veio, né? Que a biópsia vai ser mandado para o laboratório a área que foi escolhida pelo profissional para fazer essa biópsia. Então, é muito importante essa expertise, essa experiência do profissional para selecionar a área mais representativa e saber relacionar isso com o laboratório, né? Eu costumo dizer que o diagnóstico ele é dado em conjunto, né? Quantas vezes a gente não tem diagnósticos histopatológicos e clínicos que não conversam, e às vezes a gente tem que refazer uma biópsia, né? Até chegar num resultado clínico condizente, um resultado final, né? Um diagnóstico final condizente com a situação clínica. E a biópsia é justamente o que a gente chama de padrão ouro, né? É o exame mais sensível para se determinar se existe ou não um câncer naquela região. Legal, ó. Um comentário aqui, doutor Fábio Aguiar, deve ser um colega nosso aí. Manter as visitas periódicas, além das alterações na mucosa, temos que avaliar desgaste, oclusão, parafunção. Foi um comentário que ele fez aqui. Quiser dar uma complementada nisso daí? Exatamente, Fábio, porque, como a gente estava falando, né, embora a gente observa, né, a literatura mostra como idade, tabagismo, exposição solar, os principais fatores de risco, quem trabalha na área, é muito comum a gente pegar pacientes com câncer de boca que têm essas condições que o Dr. Fábio comentou, né? Dentes com desgastes, dentes com bordas quebradas, má condição dentária de maneira geral, má higiene bucal, são muito comuns para esse tipo de paciente. Não que seja regra, mas são comuns. Então, claro que um trauma recorrente, né, o que a gente acabou de conversar, né, o trauma recorrente, né, o machucado, sempre no mesmo lugar, ele é um fator de risco, mas eu acrescentaria, assim, o mau cuidado, de maneira geral, com a saúde bucal, ele é um grande fator de risco para o câncer de boca, né? Não cuidar da boca, não só do dente, mas não cuidar da higiene bucal, de maneira geral, é um grande fator predisponente para o câncer de boca, muitas vezes até porque esse paciente ele não vai
se dá conta, ele não vai perceber uma alteração, não vai perceber uma lesão. Ele muitas vezes vai perceber quando essa lesão já está alterando a função. Ou seja, ele vai me procurar quando a ferida não está mais encaixando a prótese, ou a prótese está impedindo que a ferida impede que a prótese seja encaixada, ou então que ele está sempre mordendo na região. Muitas vezes, e isso, quando a gente vai conversar, o paciente está com isso há 6 meses que ele notou, né? Há 1 ano que ele notou. E você sabe mais do que ninguém, né, Fábio, que quando um câncer é diagnosticado porque está tendo uma alteração de função, né, seja ele no intestino, na bexiga, na próstata, onde for, geralmente esse diagnóstico ele já é um diagnóstico tardio. Para o câncer de boca também não é diferente, né? O que mais me entristece, talvez seja a palavra, mas não acho que não é a palavra melhor, mas o que eu acho que tem que ser o grande objetivo é a gente tentar observar isso antes, né? Antes de chegar nesse momento. E o câncer de boca, na maioria das vezes, ele é um câncer onde o próprio paciente ele pode notar, né? Ele pode ver. Então, a gente tem que estimular realmente esse autoexame da boca e a consulta periódica. Eu concordo plenamente com o que o colega comentou ali. Uhum. Aqui. Deixa eu só, opa, deu uma mudada aqui, deixa eu entrar aqui. O Francisco Nascimento fez uma pergunta que a gente já discutiu aqui, se o tabagismo inclui o narguilé, inclui, e o narguilé é até às vezes pior do que o próprio tabagismo, né? Aí tem Sim. umas perguntas aqui para baixo, vamos lá. Cadê aqui? Era um pouquinho aqui. Onde foi parar aqui? Peraí. Opa! Apanhando aqui um pouco. Eu até para entrar nessa live, eu fiquei procurando. Eu falei, gente, eu vou receber o convite, vou receber. Aí eu entrei na página, falei, gente, já estava lá. Até me desculpa os minutos de atraso, viu, Fábio? Para todo mundo que Não, estava aí. tranquilo. Aqui, ó, peraí. Aqui. Ele pergunta aqui, o Francisco Nascimento também, o que é o ameloblastoma? Boa. Ó, estamos indo já em assuntos. Isso é pegadinha, Mais viu? específicos, exatamente. Pegadinha do Dr. Francisco. Bom, o ameloblastoma, ele é um tumor, né, de origem, a gente chama ele um tumor de origem odontogênica, né, porque interessante que quando a gente está lá na barriga, né, da nossa mãe ali sendo formado, a gente tem as origens embrionárias e a gente tem alguns tumores, né, que eles são, vamos dizer aí, falhas do órgão dentário, do dente. E aí o ameloblastoma, o queratocisto, são tumores ósseos, benignos, classicamente, tumores benignos, mas que têm comportamentos bem agressivos, né? Bem invasivos. Eles clinicamente, eles se comportam como se fossem tumores malignos. E eles só não têm esse nome porque eles não conseguem ali, eles não têm, apesar que já existe na literatura aí alguns tipos desse tipo de condição com metástase, mas eles classicamente não são cânceres, mas são lesões muito agressivas, né? Lesões muito sérias, que muitas vezes são diagnosticadas somente pelos exames de imagem, né? Então, eles não se manifestam clinicamente, né? Muitas vezes eles não têm nenhuma característica, a pessoa não sabe que ela tem, e lá dentro do osso dela está sendo formado um tipo de tumor que, assim como qualquer outro tipo de tumor, quanto mais cedo for descoberto, melhor são as possibilidades de tratamento. O tratamento do ameloblastoma é um tratamento que antigamente era um tratamento radical, né, onde se removia de fato parte da lesão. Normalmente ele acontece na mandíbula, né, mas pode acontecer na maxila, pode acontecer nos ossos de cima. Mas normalmente ele acontece na mandíbula e ele é diagnosticado geralmente em pacientes com uma idade até relativamente jovem. Ele já tem, às vezes, algumas manifestações. E é interessante, e aí vale muito a pena, igual quando se vai no médico e se faz uma radiografia de tórax
né, para ter um acompanhamento, para ter ali um padrão, para ver se está tudo ok. A imagem panorâmica, né, que é aquela radiografia que a gente tira da face, assim que aparecem os dentes, uma radiografia muito importante para fazer esse diagnóstico precoce, né? O ameloblastoma é um tumor benigno, né, com comportamento que se assemelha muito aos tumores malignos, né, com expansão de tábua óssea, com invasão de tecidos adjacentes, e o tratamento normalmente envolve o cirurgião bucomaxilofacial que faz a ressecção, né, dessa área tumoral. E é um diagnóstico, às vezes, complicadinho, porque às vezes você não pega a lesão, a área mais epitelial mesmo da lesão, para a gente poder dar o diagnóstico, né? E essas lesões mais císticas, mais ósseas, né, de cavidade oral, já são lesões mais raras, né? E que a gente, que normalmente o patologista não vê isso no dia a dia dele, né? Eu acabei aprendendo muito sobre isso, porque na época da minha residência lá na USP, eu passei um tempo fazendo só patologia oral com a equipe da patologia oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, lá da Unicamp, né? Professor Osley, o professor Pablo Vargas, e lá a gente ficou um tempo fazendo, né? Onde a gente teve um aprendizado muito interessante dessas lesões, né? Mas em serviços menores de patologia oral, às vezes a gente tem dificuldade de ver essas lesões até porque não são lesões tão frequentes, né? Diferente do carcinoma epidermoide que a gente vê com uma frequência grande, né? Mas a gente tem diagnosticado. Já devo ter dado aí uns 4 ou 5 diagnósticos nesses 15 anos de patologia aqui em Dourados, de ameloblastoma. Eu trabalho com tomografia e muitas vezes a tomografia ela é muito importante para fazer o diagnóstico histopatológico, né? A gente entender como que a lesão se comporta, porque isso é outra coisa interessante, quando a gente encaminha, quando a gente referencia um exame para o laboratório de patologia, é importante a gente contar uma historinha, né? Falar de como está a lesão, como ela se manifesta, se ela dói, como é que ela é a cor, qual é a forma, se é uma ferida. Então, isso é muito importante para nortear o patologista. E as lesões ósseas, hoje a gente usa a tomografia, que normalmente usa aqui a tomografia feixicônico na odontologia, porque consegue ver muito bem dente, a gente consegue fazer aí cortes bem finos, né? E ela ajuda bastante nesse diagnóstico. E o diagnóstico bucal é um mundo à parte, né, Fábio? Você teve a oportunidade de trabalhar ali num centro de referência e só de ameloblastoma a gente vai tendo as reuniões da Sociedade Brasileira de Estomatologia, o pessoal vai mudando classificação, mudando nome, mas assim, são vários tipos. E aí a gente tem muitas variações, né? A gente, hoje em dia, com a tomografia, tem visto bastante casos de displasia, né? Displasias ósseas, e coisas que não eram tão relatadas, hoje a gente está começando a encontrar, talvez, aí com maior frequência. Mas, de fato, aí para as doenças estomatológicas, realmente, o câncer de boca é o carro-chefe. Mais uma perguntinha aqui, já estamos chegando na final da nossa live aqui. A Sampaio perguntou, o carcinoma, para chegar em estado avançado, leva em média quanto tempo? Olha, essa é uma pergunta capciosa, essa é uma pergunta difícil, porque se a gente for pensar, quando a gente fala de carcinoma, a gente já está falando de um diagnóstico. Se eu for pensar como estomatologista, a minha filosofia é não deixar chegar no carcinoma. O carcinoma já é um câncer. Então, se a gente for pensar, mesmo in situ, né, que a gente ele ainda está, vamos falar assim, ele não invadiu, ele ainda está restrito ao epitélio, ele já tem ali um papel, ele já é um câncer, né? O ideal é que a gente descubra esse câncer antes mesmo dele ser câncer. Porque antes dele ser câncer, ele normalmente foi uma leucoplasia, ele foi uma eritroplasia, ele foi uma lesão vermelha, uma lesão branca, que ele teve manifestações anteriores à ruptura
da camada basal, ou seja, ele era uma displasia moderada, que depois ele virou uma displasia severa, aquele fator de risco continua acontecendo em cima, seja ele uma exposição solar, seja ele o tabaco, seja ele o trauma, né? Então, o ideal é que a gente descubra, se eu for pensar filosoficamente, o diagnóstico precoce é o diagnóstico pré-carcinoma, ou in situ, ou quando a gente ainda descobre esse carcinoma in situ e remove ele com margem de segurança, né? Isso, normalmente, a gente não tem esse diagnóstico, né? Então, normalmente, a gente não descobre nessa fase. Então, a gente já descobre quando esse carcinoma ele já rompeu o tecido epitelial, então ele já está invadindo, já virou um carcinoma, e aí você vai ter na maioria das vezes a gente descobre os carcinomas de boca em fase T1 ou T2, então a gente está falando ali de 2 até 4 centímetros de diâmetro, e a gente normalmente remove só a ponta do iceberg, né? Quando descobre, por exemplo, um câncer no assoalho de boca, ele normalmente está invadindo outros tecidos que não aqueles só que a gente está observando. Então, assim, se a gente for pensar em diagnóstico precoce é antes de virar o câncer, né? O que seria equivalente num Papa Nicolau, você descobrir ali numa citologia esfoliativa logo no início, ali com um grau pequeno de alteração e fazer uma inspeção e já remover com margem de segurança, isso seria o ideal. Quanto maior, né, o modus operandi do câncer de boca, assim como a maioria dos cânceres, ele é similar, né? Então, ele cresce no caso do carcinoma, porque a gente tem que lembrar que existem outros cânceres de boca, pode dar até melanoma na boca, que é incomum, né? Que aí não vai ser epitelial, não vai ter a característica de ferida clássica, mas normalmente é uma ferida que vai crescendo, ele vai invadindo, então ele sai ali, por exemplo, embaixo da língua, ele começa a vir para tecido conjuntivo, ele vem para o músculo da papada, aí ele invade o osso, então ele vai entrando. Mas o modus operandi do câncer normalmente é o crescimento, depois a metástase em linfonodo, né? A metástase na íngua, a metástase na cadeia ganglionar, e depois ele vai partir para as metástases à distância, né? Não é incomum os carcinomas fazerem metástase, por exemplo, pulmonar, fazer metástase em osso, né? São as regiões em fígado, são áreas assim que acontecem essas metástases. Quanto mais cedo se descobrir, mais chance da gente remover menos tecido, né? Ter menos sequela. Então, às vezes, não vai precisar tirar metade da língua, por exemplo, né? Então, maior chance da gente descobrir, maior chance de ter menos sequela, maior prognóstico, porque depois que o câncer, ele, por exemplo, já veio para o gânglio, normalmente se faz radioterapia na região, então já é outro tipo de consequência de tratamento. Geralmente, quando esse câncer já fez metástase à distância, que nós chamamos, aí já envolve tratamento quimioterápico. Isso tudo é médico, né? Mas a gente entende que isso vai sempre trazendo consequências depois para a boca, né? A gente poderia fazer uma live aqui só sobre osteonecrose, induzida por radiação, induzida por bisfosfonato. Então, assim, a gente tem aí uma série de consequências desse diagnóstico tardio. Atenção especial, né? A língua, parte de trás da língua e parte do assoalho da boca. São áreas onde, quando se descobre câncer nessa região, ele tende a ser bem rápido, bem agressivo, porque são áreas bem vascularizadas, né? E áreas que têm maior capacidade, vamos dizer assim, de ter um prognóstico mais... um prognóstico pior. Além disso, são áreas que raramente a pessoa observa, né? Você não tem o hábito de olhar, colocar a língua para cima, ficar observando, então vai notar quando já está incomodando. Então, na dúvida, procure, não se desespere se achar algo, porque não é incomum ter uma feridinha, alguma coisa, acompanhe. Se não tiver sarado, procure um profissional. Um comentário aqui também do Francisco Nascimento, novamente. O profissional que tem a maior chance de identificar uma lesão sugestiva de câncer é o dentista, que por isso deve sempre fazer o exame do tecido mole além do exame dentário. Isso eu acho que é uma coisa importantíssima.
Até porque eu faço sempre uma crítica muito grande que na formação do médico, né, a gente aprende muito pouco e muito mal sobre boca, sabe? Muito mesmo. É uma deficiência clara na formação médica boca, né? Então, e claro que o dentista que mexe com boca todo dia que tem que fazer esse diagnóstico com certeza, né, Alcides? É assim. Na verdade, eu costumo dizer que as pessoas elas têm que procurar alguém, né? Procurar algum profissional. Às vezes, se na situação não tiver o dentista, tiver que ver o otorrino, se o otorrino quiser encaminhar para o dentista, mas de fato, concordo com o doutor Francisco, a gente está bem habituado com os padrões de normalidade da boca, né? E com as alterações dessa normalidade. Talvez o dentista seja o profissional mais indicado. Ao mesmo tempo, assim como você teceu uma crítica para os colegas médicos, né, eu também faço algumas críticas ao dentista. Né? A gente, às vezes, tem o efeito âncora, né, daquele de eu vim ver esse dente aqui, ó. Né? E, às vezes, o colega ele realmente não faz essa avaliação geral, né, de tecidos moles, de olhar a língua, de procurar realmente. Para quem não sabe o que procura, não reconhece o que encontra. Né? Então, a gente tem que realmente fazer essa avaliação de toda a área de competência, independentemente se você está vendo um dente da frente ou se você veio ver uma afta. Eu concordo com o comentário do Dr. Francisco, né, que o profissional competente ele não está preocupado em resolver o problema pelo qual ele foi contratado, ele tá preocupado em resolver o problema do paciente, inclusive, às vezes, problemas que o paciente nem sabe que tem, né? E cabe a nós, profissionais da área da saúde, como um todo, zelar por isso e tentar sempre fazer esse tratamento de excelência para o paciente como um todo. Uhum. Legal. Só mais uma última aqui para a gente estar encerrando, né? O Sampaio MS aqui falou: fiquei 2 anos com o dentista tratando o canal e fui encaminhado depois do tratamento da sinusite. Só após esse tempo, um bucomaxilo descobriu que eu estava com câncer. Olha a situação aí, né? Então você vê que ainda temos falhas, né, nos diagnósticos, né, na prevenção básica do câncer de boca, né, Alcides? É sim, é sim. Olha, isso. É, hoje estou participando de umas lives, né? Muito bom essa situação da gente poder conversar, mesmo que virtualmente. E hoje tem resultados na literatura, tanto médica quanto odontológica, de uma relação muito importante entre quadros de sinusite, rinossinusites como um todo, e alterações dentárias, principalmente alterações de canal. São áreas muito íntimas, né? O seio maxilar, que é onde dá a sinusite, e as raízes dos dentes de cima. Ao ponto, Fábio, de ter trabalhos já bem estabelecidos, com meta-análises bem feitas, inclusive na área médica, mostrando que sinusopatias unilaterais, né, do seio maxilar, unilaterais, elas, em princípio, elas são odontogênicas até que se prove o contrário. Então, hoje a gente tem, quando você tem um dente com problema de canal, esse caso que o Sampaio comentou é bem ilustrativo, porque a maioria dos problemas de canal, quando envolve abscesso, quando envolve cisto, quando envolve áreas osteolíticas no ápice do dente, superior em especial, elas, em cerca de 80% das vezes, vão gerar alguma alteração sinusal, né, alguma alteração de gerar sinusite inicialmente ali de seio maxilar, mas você sabe que está tudo interligado ali, aí quando a gente cai no ósteo ali, ele oblitera, ele vai para células etimoidais, vai para seio frontal. Então, isso a gente sabe hoje que está muito bem estabelecido essa relação entre problemas odontológicos e problemas de sinusite. Então, isso vale como uma informação tanto para nós dentistas quanto para os médicos, né, para sempre avaliar esse paciente, que às vezes nós vamos ter situações onde elas se misturam. Eu acredito que eu não conheço essa relação específica entre problema endodôntico, sinusopatias e câncer. Eu acredito que foi uma grande fatalidade
aí o que aconteceu aí com o colega. Espero que ele esteja agora já tratado, esteja bem e estimas melhores para ele nessa condição. Legal. Bom, Alcides, estamos chegando no final da nossa live, né? Vamos agradecer aí a presença de todos. Teve uma audiência enorme hoje, bastante gente mesmo na nossa live. Quero agradecer a presença de todos. Dizer que aqui no Artemis a gente faz toda a parte de patologia oral, né? Então, se você tiver uma lesão que o seu dentista tirou, tal, nós teremos muito prazer aqui em receber, trabalhar no seu diagnóstico. Será muito bem atendido aqui, então estamos à disposição aqui no laboratório. Na semana que vem, nós excepcionalmente não teremos a live na quinta, nossa live vai ser feita no sábado, porque no sábado, dia 26, é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes, então nós vamos aproveitar a data e nós vamos fazer uma live muito interessante sobre diabetes com a presença da médica endocrinologista, a doutora Luciana Sec, que vai estar fazendo a live com a gente aqui no sábado, às 18 horas. Nós vamos estar divulgando bastante, mas como vai ser num horário diferente, fora do nosso habitual da quinta-feira, a gente já está frisando aqui para quem quiser aprender um pouco sobre diabetes, conhecer um pouco mais sobre uma doença muito comum, que causa muita morbidade, né? Causa muitas complicações, leva muitas pessoas ao óbito. Nós vamos estar falando sobre isso na semana que vem. Então, Alcides, queria agradecer muito a sua presença. Tá? Se você quiser se despedir aí, fazer um agradecimento final. Bom, Fábio, eu agradeço muito realmente a presença de todos aí que ficaram assistindo a nossa conversa, o pessoal que fez pergunta, é sempre bom esse bate-papo. Costumo dizer que se isso aqui servir para ajudar uma pessoa que está assistindo, ou alguém que está assistindo conhece alguém que já ouviu falar, eu acho que já valeu. Eu acho que a intenção é justamente essa, promover o conhecimento. O conhecimento liberta, faz com que a gente tome decisões melhores, tenha uma vida melhor. Então, eu só gostaria de agradecer realmente a oportunidade, parabenizar você, o Pablo e toda a equipe do Laboratório Artemis pela iniciativa. Não só eu já tive a oportunidade de ir aí conhecer vocês, conhecer a estrutura, vocês fazem um trabalho primoroso. Então, realmente, parabenizar não só pelo trabalho, pela iniciativa também de promover o conhecimento através dessas lives. Eu acredito que você ajuda muitas pessoas mesmo, com esse tipo de informação, faz chegar em quem precisa e, com certeza, esse tipo de situação está ajudando a salvar vidas e a tornar a vida das pessoas com muito mais qualidade. Então, parabéns para você, para o Pablo e para todo mundo aí da equipe. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Ok, Alcides, muito obrigado. Só informando que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. A partir de amanhã ela já vai estar disponível, vai estar aqui no IGTV também. E já temos mais de 15 lives lá no nosso canal do YouTube, do Artemis Laboratório. Quem quiser saber um pouco mais sobre alguma informação, vá lá, assista nossas lives, estão todas elas gravadas lá. Muito obrigado, Alcides. Muito obrigado a todos que participaram. E até a nossa próxima live. Muito obrigado.